Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem se revelado a nós. Outrora, Senhor, te conhecíamos só de ouvir, Senhor, éramos meros espectadores, Senhor, mas hoje os nossos olhos a cada dia têm visto o Senhor. E o resultado de vermos a Ti, Senhor, é que nós nos arrependemos, Senhor, do que ainda nós somos. Nos arrependemos no pó e nos arrependemos na cinza. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos libertar de toda altivez, de todo o achismo, de todo o orgulho, Senhor, de toda confiança naquilo que somos, naquilo que temos. Senhor, despoja-nos, Senhor, dessas coisas, Senhor, terrenais. Leva-nos, Senhor, para uma outra dimensão. Leva-nos para o monte, onde o Senhor transfigurado se revela àqueles que estão próximos. Senhor Jesus, e nessa noite, Senhor, pela, Senhor, ação do Teu Espírito, queremos, Senhor, desfrutar da Tua palavra, não como um mero conhecimento, não como uma mera doutrina, Senhor, mas, Senhor, com espírito exercitado. Senhor Jesus, não queremos mais, Senhor, perder tempo. Perdemos muito tempo, Senhor. Senhor, hoje queremos, Senhor Jesus, avançar um degrau a mais. Senhor, caminhar, Senhor Jesus, uma milha a mais. Senhor, rumo ao Teu encontro, rumo à edificação da Tua igreja. Por isso, Senhor, nos ajuda. Senhor, nos abençoa. Abençoa o Senhor essa palavra, que possa vir, Senhor, do Senhor, que possa vir, Senhor Jesus, do Teu coração. Abençoa, Senhor, os que estarão ouvindo. Abençoa cada irmão, cada irmã. Abençoa, Senhor, as famílias da igreja. Abençoa os casais. Abençoa os jovens, as crianças. Senhor, nos abençoa, Senhor, com toda a sorte de bênção celestial. Que é o que o Senhor já tem feito no nosso meio. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Hoje nós daremos continuidade ao desfrute do livro de Jó. Amanhã, domingo, o irmão Fábio passará o encargo do alimento diário dessa semana, semana 2. E louvamos a Deus porque pela palavra nós somos edificados. Pela palavra nós somos alinhados, exortados. Pela palavra nós somos encorajados. E pela palavra também nós somos exterminados. Exterminado o nosso velho homem. Exterminado a nossa velha natureza. Exterminado a velharia que ainda habita fortemente em nós. E o livro de Jó tem nos ensinado muita coisa. Nós não iremos detalhar capítulo por capítulo, iremos pegar os capítulos principais e dar continuidade, porque senão não terminaremos esse ano. Mas graças a Deus que o Senhor tem revelado a nós, por meio da sua palavra, o livro de Jó. E Jó, lemos agora, cantamos um hino. Obrigado, irmão. Jó, o resultado do trabalhar de Deus na vida de Jó é que no fim Jó pudesse ver quem Deus é. É interessante que ele se apoiava muito em si mesmo, na sua própria capacidade, naquilo que ele era e naquilo que ele possuía. Mas Deus o despojou de tudo isso para se revelar a ele. Não necessariamente, irmãos, o Senhor ele tem que nos despojar de tudo que temos. Desde que a nossa visão esteja clara disso. Esteja clara de quem nós somos. Esteja clara de que nós não passamos de um vaso de barro. Esteja clara de que eu e você, de maneira alguma, podemos confiar e depender da nossa própria justiça, do nosso próprio temor. Deus ele quis mostrar para Jó quem Jó era. E Deus tem os caminhos dele.
Deus é Deus lá no céu e nós somos nós aqui na terra. Os caminhos do Senhor não são os nossos. E os caminhos dele, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Nós somos ainda muito limitados. Jó conhecia Deus de uma maneira muito superficial, embora, irmãos, Jó tenha vindo antes da lei, antes de Moisés, antes da lei ter sido dada. Jó veio no período depois de Abraão e antes de Moisés. Mas naquela época já existia o falar de Deus. Mas ainda de uma maneira muito limitada, de uma maneira ainda muito, irmãos, de uma maneira ainda muito pequena. Mas hoje nós, na era do Espírito, nós temos recebido revelações do Senhor por meio do Espírito, que são infinitamente maiores do que Jó conheceu naquela época. Então hoje o Senhor está nos dando, irmãos, uma grande colher de chá, entre aspas. Mas com Jó não foi dessa maneira. Jó literalmente precisou ser despojado de tudo que ele era e de tudo que ele tinha. Jó conhecia a Deus só de ouvir. No alimento diário dessa semana, nós vimos a respeito de duas classes de cristão. E eu quero nessa noite te perguntar, em que classe você está? A primeira classe, aquela classe da grande multidão. Aquela classe daqueles que amavam o Senhor, queriam estar perto, queriam ouvir, desde que para eles pudesse vir algum benefício próprio. Pela palavra do Senhor está sendo multiplicados pães e peixes, eu vou ali. Que milagre! Pela palavra de Deus de Cristo está sendo ressuscitados os mortos. Estou junto. E Senhor, aproveitando, eu tenho alguém que precisa ser ressuscitado, Senhor. Depois eu vou ter uma comunhão com o Senhor para que o Senhor também faça esse milagre na minha vida. Era uma grande classe, era uma grande multidão, essa primeira classe, irmãos, que estavam com ele, perto dele, próximos dele, mas não o conhecia como quem ele verdadeiramente é. Precisou de o Senhor subir ao monte e levar consigo 3 discípulos, segunda classe. E no alto do monte, você leu o seu alimento diário, você sabe do que eu estou falando. E no alto do monte, ele se transfigurou. E esses discípulos puderam contemplar quem Cristo verdadeiramente era. Em que classe você está, meu querido, nesta noite? Você está na classe da multidão, que apenas está ali para ouvir algum benefício, para absorver algum benefício próprio, para ganhar algo para si mesmo, em benefício próprio para esta terra, para o hoje, para o agora, ou você está na classe dos íntimos, que foram chamados para subir o monte? Como você tem conhecido Cristo hoje na sua vida? Dita em quais das duas classes você está. Graças a Deus, que aprove o Senhor dar o seu reino ao pequenino rebanho. E tem aberto, as janelas e as portas dos céus. E tem nos revelado grandes coisas. Então, irmão, eu gostaria de te encorajar, se você faz parte dessa primeira classe, tome uma posição hoje. Tome uma posição hoje e saia. E saia da multidão. Saia do pé do monte e tome uma decisão.
suba o monte. Eu quero o Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Quer ver que eu e você ainda o amamos pelo que Ele pode fazer? Quando estamos bem, o nosso relacionamento, ele cai de intensidade. Quando a coisa aperta, meu querido, a intensidade da sua comunhão triplica. É mentira? Eu estou falando demais ou é exagero meu? Nós temos um Senhor que está disponível a nós. O caminho foi aberto. O véu foi rasgado. Acheguemo-nos confiadamente, como Hebreus diz, junto ao trono da graça. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, tome uma posição. Ninguém pode te arrastar. Ninguém pode te pegar pelo braço e te levar e te arrastar a sair da numerosa multidão que conhece o Senhor ainda superficialmente. E te levar para o lugar da comunhão íntima e profunda. Te levar para Cesareia de Filipe, onde o Senhor se revela para os seus. Tome uma posição hoje. Estabeleça essa meta na sua vida. Senhor, eu quero te conhecer. Não superficialmente, não na esfera mental e doutrinal. Eu quero te conhecer como o Senhor é. Se revela a mim. E quando nós o conhecemos, irmãos, nós nos arrependemos. Jó capítulo 21. Jó capítulo 21. No capítulo 19 nós vimos que a percepção de Jó começou a mudar. A obra de Deus que começou, a obra que Deus começou na vida de Jó estava dando fruto. Porque Jó teve a visão do seu Redentor. Jó, ele teve a visão, ali do Senhor como seu substituto. Bem sei que o meu Redentor vive. E que em breve se levantará sobre a terra. Oh Senhor Jesus, Deus começou a colher os seus frutos na vida de Jó. E na nossa vida, aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Ele há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, ele começou a obra e ele vai completar a obra. Deus tem uma obra na minha e na sua vida e ele precisa concluí-la. Deus tem uma obra, Deus tem feito uma obra na igreja que é a edificação do seu corpo. E Ele vai concluir essa obra. Então, vamos abrir o nosso coração a Ele. Então, Jó, ele começou a se tornar mais maleável. Jó começou a se tornar mais... a ver quem ele era, a ver quem Deus era. Mas ainda em Jó havia muita insatisfação. E eu te alerto nessa noite, meu irmão e minha irmã. Cuidado com a insatisfação no seu coração. Repreenda esse desejo, esse sentimento maligno em nome de Jesus, que isso vai te matar. Qualquer sentimento de insatisfação no meu e no seu coração, muito mais referente às coisas da igreja, repreenda em nome de Jesus, porque isso irá te matar. A rebelião não começou do dia para a noite, não aconteceu do dia para a noite. A rebelião de Lúcifer começou com uma insatisfação. Eu não estou satisfeito com isso. Deus observando aquilo, Deus fala em Isaías, fala em Ezequiel, tu dizias no teu coração. Você não precisa abrir a boca. Deus, Ele conhece o que está no meu e no seu coração. Tu dizias no seu coração, subirei até os mais altos céus.
e estabelecerei o meu trono. Deus observou isso tudo, irmãos, e Deus permitiu que este arcanjo continuasse, embora Deus não queria que isso acontecesse, mas Deus permitiu para ver se em algum momento ele caía em si e se arrependia. Mas ele escolheu o caminho da rebelião. Escuta o que eu estou te falando, meu irmão e minha irmã. Grava isso como uma palavra no seu coração de carne. A insatisfação precede a rebelião. Toda rebelião começa pela insatisfação. Eu não estou gostando. Eu não estou gostando da maneira como esse irmão está falando agora. Olha como que Satanás é. Eu não estou gostando da maneira como os irmãos estão servindo. E por não gostar, eu saio fora. Irmãos, em nome de Jesus, não perca o reino. Não perca a tua coroa da justiça. Se arrependa. Enquanto é tempo, em nome de Jesus. Ouça, em nome de Jesus, essa palavra de Deus para você. Se assim for o seu caso. Mas, irmão, esse não é o meu caso, graças a Deus. Ó Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Então, irmãos, Jó ainda tinha bastante insatisfação no seu coração. Capítulo 21 de Jó. No debate de Jó ainda com Zofar, Zofar fala, Jó fala. Eu vou ler alguns versículos, não vou pontuar todos eles. Capítulo 21, respondeu, porém, Jó, ouve atentamente as minhas razões, e já isso me será a vossa consolação. Tolerai-me, eu falarei, e havendo eu falado, poderei zombar. Acaso é do homem que eu me queixo? Oh, Senhor Jesus! Acaso é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo de me impacientar. Jó está falando com seus amigos, acaso eu estou falando de vocês? Não, eu estou falando de Deus. Miriam e Arão observaram o deslize de Moisés com a mulher cuxita. Quando Moisés, por permissão de Deus, pisou fora da faixa. Muito bem, Fernando. Parabéns. Veja um filho de Deus o que está fazendo. Veja um homem de Deus o que está aprontando. Veja o que essa serva de Deus está cometendo. Oh, que coisa feia. Lembra da mulher de Davi? Quando Davi estava trazendo a arca de volta para a cidade de Davi? Lembra quando Davi estava trazendo a arca todo alegre, filha? Estava dançando. Deus estava voltando para o meio deles. Deus estava retornando. Eles tinham conquistado a arca, estava trazendo de volta. A mulher de Davi olha da janela, muito bonito para um rei. Muito bonito, olha, muito bonito para um rei. O que está fazendo? Dançando. A palavra diz a Bíblia como um vadio. Irmãos, veja o fim dela. Não foi bonito. Miriam e Arão, quando Deus ouve o que elas falam de Moisés, Deus chega e simplesmente fala, olha, vocês não estão falando contra ele, vocês estão falando contra mim. Então, meus queridos Miriam e Arão, a situação é comigo e vocês vão resolver comigo. Qualquer palavra falada contra um servo de Deus está sendo falado contra Deus. Resolva com ele. Jó fala, olha, não, eu não estou falando de vocês, por acaso é do homem que eu me queixo?
Versículo 5, olhai para mim, pasmai e ponde a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso me perturba e um calafrio se apodera de toda a minha carne. Como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Aí Jó agora já está entrando por outro caminho de falar o quê? Se eu, que era temente a Deus, oferecia holocaustos, era justo, andava nos caminhos, Deus está fazendo isso comigo, por que Deus que você não faz isso com o perverso? Por que eu estou me dando mal e ele está se dando bem? Ele está só prosperando. O que acontece com esse mundo? Que os filhos de Deus estão para o caminho mais estreito, os perversos estão só prosperando. Jó, ele questiona sobre isso, e eu vou terminar para você ver aonde ele quer chegar com isso. Seus filhos se estabelecem na sua presença, versículo 8, os seus descendentes ante seus olhos, as suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. O que acontece que esse povo que não quer nada com Deus tem paz? O que está acontecendo com esse povo que não tem nada com Deus? As coisas deles estão prosperando e a minha não estão. Será que o problema é comigo, Deus? Jó estava querendo dar uma lição em Deus. O seu touro gera e não falha, as suas novilhas têm a cria e não abortam. Já pobre de mim, tenho 2 cabeças de gado e ainda uma morre. O outro lá, olha o meu vizinho, está só prosperando, camarada, corrupto, adúltero, ladrão, só prosperando. E comigo, Deus, o que tem acontecido? Irmãos, somos, não nesse aspecto, ou não somos assim às vezes. Deixam correr suas crianças como a um rebanho, e seus filhos saltam de alegria, cantam com tamboril e harpa, e alegram-se ao som da flauta. Jó estava observando isso, né? Passam eles os seus dias em prosperidade, e em paz descem à sepultura. Aí eu vou começar a entrar na mensagem. A percepção dos homens daquela época era: tudo limita-se à vida que eu estou neste corpo vivo. O que eu fiz até aqui, beleza. Quando eu descer a sepultura, acabou, está todo mundo do mesmo jeito, do mesmo lugar e da mesma forma. Não é bem assim, eu vou te mostrar que não é. Jó estava falando o seguinte: então eu perdi toda a minha vida andando nos caminhos de Deus, oferecendo sacrifício, tendo temor, sendo reto, justo, íntegro, e o outro, meu vizinho, que não é nada, está melhor do que eu. Irmãos, aí Jó fala, em paz. Olha o que é uma falta de visão. Aqui que ele fala, cadê? Em paz descem a sepultura. E são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós. Não desejamos conhecer os teus caminhos, que é o Todo-Poderoso, para que nós o sirvamos? E o que nos aproveitará que lhe façamos orações? De que adianta eu buscar Deus hoje? De que adianta? Retira-te de nós. É interessante, irmãos, porque Jó fala algo aqui: e são estes os que disseram a Deus. Jó não estava falando de alguém que não conhecia a Deus, mas de alguém que não queria nada com Deus. Porque eles disseram a Deus. Como que você diz algo a alguém que você não conhece, que você não sabe nada? Eles falaram isso aí: retira-te de nós. É o que Pedro, Salmos 2, deixa marcado Jó aí, vai, é o próximo livro aí, Salmos 2,
Pedro, em mensagens passadas, ele já tocou muito nisso. Salmos 2:1 fala: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços. Ó, Deus está nos prendendo, deixa eu romper os meus laços. Eu não quero nada, eu quero ficar livre. Você quer ficar livre? A nossa vida com o Senhor, irmãos, é uma vida de restrição. É uma vida, como Mateus fala, de que, filha? Porta estreita, caminho estreito. Nós somos escravos de Cristo. Agora, você quer ser livre? Aqueles homens da antiguidade queriam isso aqui, eu quero ficar livre. Deixa eu romper com os laços que nos prende a Deus. Oséias nos fala que Ele nos atrai com laços de amor. E por ser atraído com laços de amor, eu estou querendo romper com esses laços, filha. Isso é eles falando. Sacudamos-nos. E sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, eu estou aprisionado, eu quero ficar livre. Eu quero ficar livre para curtir minha vida. Eu quero ficar livre para mim ir para as minhas festas. Eu quero ficar livre para me fazer o que eu quero. Vai dar uma instrução no serviço, uma orientação, um encabeçamento, uma direção. Qual que é o sentimento? Eu quero ficar livre para servir do jeito que eu quero. Eu oro para que a palavra de Deus nos ilumine essa noite. Eu quero ficar livre. Eu não quero ficar preso, não. Eu quero fazer do jeito que eu quero ter liberdade. Ah, vamos fazer desse jeito. A direção, o encargo, o mover é desse jeito. A palavra não está nos falando para fazer desse jeito. O encabeçamento é desse jeito. Não, eu não quero desse jeito. Eu quero de outro jeito. Eu quero ser livre para fazer de outra maneira. Oh, Senhor Jesus. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes dará de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me que eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Oh, Senhor. Aí voltando para Jó, né? Quer ficar livre? Ó, retira-te de nós. Retira-te de nós. Eu quero ficar livre. Eu quero ficar livre. Que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? Oh, quem Deus pensa que é para ele me exigir tanto no meu serviço? Irmãos, às vezes nós servimos a Deus como se estivéssemos fazendo um favor para Deus. Como se Deus estivesse implorando o nosso serviço. Oh, não pare de servir. Não faça isso, volta, faça dessa maneira, faça dessa maneira. E nós nos achamos os grandes e superiores. E imaginamos que Deus está nos implorando. Imaginamos que estamos fazendo, Aline, um favor para Deus. Deixa eu quebrar o galho. Com todo respeito, irmãos, o que eu estou falando aqui, irmãos, com todo respeito. Mas deixa eu ir quebrar o galho lá na reunião hoje e servir. Se você é assim, irmãos, se você está sendo assim, reveja a sua situação, se arrependa. Porque Deus não quer nada como partindo de fazendo um favor para Ele. Quebrando o galho dos irmãos, quebrando o galho. O irmão está precisando, deixa eu lá quebrar um galho. Oh, Senhor Jesus. Quem é Deus Todo-Poderoso para que nós o sirvamos e que nos aproveitará que lhe façamos orações? Para que eu estou orando? Ah, não está adiantando muita coisa com esse negócio de oração, não. Quem aqui já teve essa experiência? Essa oração minha não está adiantando muita coisa não, então deixa eu parar de orar e partir para outra. Romanos, Senhor Jesus, deixa marcado aí, Jó,
Romanos capítulo 1. Paulo fala a respeito do homem que não conhece a Deus, mas que não quer conhecer a Deus. Romanos capítulo 1. Romanos 1, 18. Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela justiça. Injustiça, perdão. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, olha isso aqui, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Eles quem? Nós? Não, os perversos que Jó estava falando. Então, irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha, você pensa, você acredita que Deus se revela a um incrédulo? Um perverso? Sim ou não? Sim. Porque este camarada, todos nós, o homem na sua totalidade, tem um item que nos liga e nos conecta a Deus, que é o Espírito. O espírito humano deste incrédulo ou deste perverso, ele tem a capacidade, não da maneira como nós temos, depois de regenerados, mas eles têm a capacidade de muito superficialmente, mas de ver sim a manifestação de Deus. E por contemplar essa manifestação de Deus, eles não querem nada com Deus, vocês estão me entendendo? Aí Paulo fala, porquanto o que de Deus se pode conhecer, porque Deus falou, Deus não vai, irmão, se revelar para uma pessoa incrédula da maneira que ele se revela para nós. Porque nós temos o nosso espírito regenerado que nos liga com o Espírito de Deus. Vocês estão entendendo? Mas para esse camarada, ele se revela ainda limitado. Por isso que aqui fala, o que de Deus se pode conhecer para ele é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Agora isso aqui fecha o que eu quero dizer. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. A divindade, o poder, a majestade do Senhor claramente se revela desde os princípios, dos primórdios. Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Você olha, irmãos, para uma árvore, você no fundo da sua casa, você planta um pé de fruta, ali está aquela mudinha nova, não produziu, você vai cuidando, você vai regando, ela vai crescendo, vai tomando forma, ali vem a época dela dar a sua florada, ela solta as suas flores, das flores vem o fruto. E você olha para aquilo, que maravilha! Você vê uma borboleta, que antes era uma lagarta, né? Lagarta, olha que coisa, lagarta. Que antes era uma lagarta feia. Entra num casulo, quando sai, irmãos, é uma obra-prima de Deus. Olha para aquela orquídea que você tem na sua casa, se aquilo ali não for obra de Deus, de quem é mais? Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Isso que Deus falou. Os atributos invisíveis de Deus se revelam na criação. Por isso, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não tem desculpa. Se não quer nada com Deus, é porque essa pessoa tomou a posição de não querer mesmo. Porque Deus tem se revelado para ela. Louvado seja o Senhor. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes de coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Acha que é sábio fora de Deus? Sabedoria, irmãos, é a sabedoria de Deus.
Sabedoria que está em Cristo. Cristo é a sabedoria. Cristo, lembra daquela série do Elemento Diário de tempos atrás? Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Quem lembra? Levanta a mão. Aleluia, muitos lembram, alguns não lembram. Mas teve esse Elemento Diário com esse título aí. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Oh, Senhor Jesus. Tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, o incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências do seu próprio coração. O nosso coração, ele é corrupto. O coração regenerado, não. O coração regenerado, ele é um coração que dele procede fonte de vida. Mas um coração, irmão, que não é regenerado, um coração na carne ainda, um coração ainda nas coisas dessa terra, é um coração ainda corrupto. Para desonrar o seu próprio corpo entre si. Né? Tá bom, vamos voltar para Jó 21, para eu dar continuidade aqui. Então, irmãos, Jó fala no versículo 14 e 15 a respeito dos perversos, que tem tudo e ele não tinha nada. Os perversos eram mais perversos e não acontecia nada com eles. Às vezes nós falamos assim: Senhor, o Senhor está pegando pesado comigo e com o outro, o Senhor não tem feito nada. Irmãos, vai chegar um tempo em que Deus vai julgar todas as coisas. Vai haver um dia em que vai haver um tribunal, e diante desse tribunal, todos nós compareceremos. E eu vou te falar uma coisa: não vai ter como você pegar carona com o irmão, para usar o que ele faz para benefício próprio. Não, é você e Deus. É você e o Senhor. Versículo 16. Vede, porém, que não provém deles a sua prosperidade, longe de mim o conselho dos perversos. Eu continuo lendo para mim até o 18. Como a palha diante do vento, e como a pragana arrebatada pelo redemoinho, Deus dizeis vós, guarda a iniquidade do perverso para seus filhos. Olha que a percepção de Jó era, aqui ele fala: quantas vezes como a palha diante do vento e como a pragana arrebatada pelo redemoinho, Deus, dizeis vós, guarda a iniquidade do perverso para seus filhos. A percepção de Jó era: o pai fez errado, o filho paga a conta. O pai pisou na bola, não está acontecendo nada com ele, mas o coitado do filho que vai pagar o pato, com todo respeito. Era assim a percepção do povo de Israel, sabia? Você já viu essa passagem? Ezequiel. Ezequiel 18. Deixa marcado o Jó aí que nós vamos correr para concluir aí. Ezequiel 18, irmãos, o povo de Israel, fazendo alusão a Êxodo, ou seja, este povo era o povo pós-exílio. Então, ou seja, o povo estava reclamando de Ezequiel capítulo 18. O povo estava reclamando de quê, filha? Quer dizer que os nossos pais falharam lá no deserto? Quer dizer que os nossos pais erraram lá na saída do Egito? Pisaram na bola, blasfemaram contra Deus, fizeram seus deuses contra Deus, para ofender Deus, não serviram a Deus, aborreceram a Deus. Eles fazem isso lá atrás e eu estou pagando isso hoje. Olha o que o povo fala, Ezequiel 18, 1 a 4, fala o seguinte: veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tendes vós que, acerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram, ou seja, o pai que falhou e pecou, quem está pagando a conta é o filho.
Versículo 3: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Presta atenção nisso aqui. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, que falhou, também a alma do Filho, que não falhou. São minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Versículo, deixa eu me ver aqui, 18. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá por causa de sua iniquidade. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? É uma pergunta. Por que o filho não continua a maldição que foi dada, que o pai procurou, que o pai achou e acompanhou? Por que não acompanha o filho? Por que isso? Por que não acontece isso aí? Porque o filho fez o que era reto e justo. E guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. Irmãos, é individual. Versículo 20. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Aí Jó estava falando, eu fiz o bem e eu estou só recebendo o mal. O camarada que fez o mal está recebendo só o bem. Jó não tinha percepção ainda da palavra, do plano de Deus na sua extensão. Ele só vivia para o hoje, não vivendo hoje, fazendo hoje. Vocês estão me entendendo, irmãos? E o versículo 21 a 23 fala: mas se o perverso, Senhor, olha isso aqui. Mas se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e dizer o que é reto e justo, certamente viverá e não será morto. Não é herança, irmãos, de maldição de pai que passa. Se este camarada, ele se render, se ele se arrepender, se ele se converter, ele será salvo. Você quer um homem, o maior exemplo, um dos maiores exemplos do Antigo Testamento de perversidade, de ofensa, de blasfêmia, o pior rei, o rei mais usado por Satanás na história de Israel, chamava-se, meu Deus, qual que é o nome dele agora? Senhor Jesus. De Ezequias. Como é que era o nome do filho de Ezequias? Ezequias, Senhor Jesus, tá? Eu não vou lembrar. Senhor Jesus, rei, Senhor Jesus, eu vou lembrar, depois eu falo. Foi o pior rei. Ele era agoureiro, feiticeiro, adivinhava e consultava adivinhos, queimava os próprios filhos vivos em holocausto. Manassés, Jesus é o Senhor. Manassés, pensa num homem usado perverso. Manassés, mas irmãos, Deus o permitiu que ele fosse capturado como gancho, com ganchos no nariz, igual você puxa um boi. Ele foi preso, filha, com ganchos no nariz, argolas, e foi puxado como um animal, foi levado cativo. Mas na prisão, a Bíblia nos fala, depois eu vou lembrar onde está e eu te falo, ele se arrependeu, e ele achou graça diante de Deus.
Irmãos, nós precisamos nos arrepender. Se o perverso se arrepender, se achará graça, e se achará salvação. Então não está perdido. Não está perdido. O tempo que se chama hoje, de todas, versículo 22, Senhor, versículo 22, Ezequiel 20, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Deus, Ele fica contente com a morte de alguém, irmãos? Por mais que essa pessoa seja perverso, diz o Senhor Deus, não desejo eu. Antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Senhor Jesus, que tal você orar de acordo com esta palavra? Senhor, eu sei que é o teu desejo, que aquele perverso que eu conheço, que ele não morra, que ele não seja exterminado, que ele não vá para o lago de fogo. Eu sei que é o seu desejo, que ele se arrependa, e se arrependa ele viva. Senhor Jesus, voltando para Jó, eu preciso terminar, Senhor Jesus, Jó 21, né? Senhor Jesus, Jó 21, Senhor Jesus. Então, irmãos, cada um prestará contas de si mesmo, de si próprio, a Deus. Cada um é responsável pelas suas. Um pecador, uma pessoa, quando ela parte hoje, quando ela morre, ela certamente já ouviu do Senhor. Ela já ouviu alguma coisa, alguma palavra, ainda mais hoje, irmãos, na era das redes sociais, das mídias. Você ouve muito, você vê, essa palavra está sendo pregada, irmãos, de uma maneira muito, muito extensa. Então, se a pessoa já ouviu, mas se ela não optou por crer, ela vai receber a sua porção. Aí, mas o filho, o pai faz errado, o pai é o pior perverso que tem, agora o filho está herdando a maldição do pai. Irmãos, pode ser quebrada, quando este se converte ao Senhor, quando este crê no Senhor, quando este recebe o Senhor, pode ser quebrada essa maldição aí. Senhor Jesus, versículo Jó 21, 19, né? A 21 fala: Deus, dizeis vós, guarda a iniquidade do perverso para os filhos, mas é a ele que deveria Deus dar o pago, para que eu sinta. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína, e ele beber do furor do Todo-Poderoso, porque depois de morto, cortado já o número dos seus meses, que interessa a ele a sua casa? Acaso alguém ensinará ciência a Deus? A ele que julga os que estão nos céus? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com ele seus baldes cheios de leite e fresca a medula dos seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Jó tinha a percepção seguinte, irmãos, não sei se vai dar tempo de eu falar isso. O camarada vive o hoje para o hoje, porque morreu, acabou, morreu, findou, morreu, encerrou. Não é bem assim. Olha só o que ele fala aqui, acaso alguém, o versículo 23, um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo. Esse despreocupado e tranquilo, que ele viveu a sua vida de uma forma muito regalada nessa vida. Fez de tudo, praticou de tudo, viveu a vida, fez o que tinha que fazer, o que não era para fazer, fez também, e, ou seja, curtiu a sua vida e aproveitou bastante. O outro não, o outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Vede que conheço os vossos pensamentos e os injustos desígnios com que me tratais. Porque direis, onde está a casa do príncipe e onde a tenda em que morava o perverso? Porventura não tendes interrogado os que viajam e não consideraste as suas declarações? Que o mal é poupado no dia da calamidade, é socorrido no dia do furor? Quem lhe lançará em rosto o seu proceder? Quem lhe dará o pago do que faz? Irmãos, a percepção desse homem era o seguinte: morreu,
acabou. O perverso está vivendo uma vida legal. E eu estou vivendo uma vida nessa terra complicada. Eu estou restrito a tudo. Se eu vou fazer uma coisa, não posso. Se eu vou fazer outra, não posso. E se eu vou, não posso. O outro não. O outro está vivendo a vida dele, tendo o que ele quer, prosperando, dinheiro, muitos bens, trocou de carro, carro zero. Passou na melhor faculdade, melhor emprego, melhor casa. Vive aí tranquilo. E eu nessa penúria danada. Irmãos, vai haver um dia, quando essa pessoa parte, se ela não se converter hoje em vida, o negócio para ela acabou. Lucas, eu tenho que falar disso aqui para terminar essa mensagem. Lucas, não é bem assim que Jó pensava. Lucas 16, versículo 19. Lucas 16, 19 fala: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Este é o que Jó falou no versículo 23. Morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e fresca a medula dos seus ossos. Esse é esse que Jó fala. Linho finíssimo, de todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, que é o que falou aqui no versículo 25. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Esse é o que Jó estava referindo também. Havia também certo mendigo, Lucas 16, 20, chamado Lázaro, coberto de chagas. Identifica-se com Jó, você está vendo? Identifica-se com Jó. Coberto de chagas, que jazia à porta daquele quem? Do rico, do versículo 19. Enquanto o rico estava se regalando com seus bens, vivendo a vida, ele tinha alguém coberto de chagas na porta da sua casa e ele não se preocupava com ele. Este era o Lázaro. É interessante que Deus, a palavra do Senhor fala o nome de Lázaro, mas não fala o nome do rico. Por que você... Em que você entende como isso? Porque o nome deste camarada já estava escrito no livro da vida. O do rico não estava. Então deixa eu te procurar, cadê? Não sei quem que é o rico. Você está entendendo, irmãos? Descobriu agora, filha? Quem que é? O Lázaro está escrito aqui. Opa, morreu. Mas eu gostaria de te ajudar, irmãos. 1 Tessalonicenses nos fala que aqueles que partem não morrem, mas dormem em Cristo. Aqueles que são de Cristo dormem. Está muito melhor do que nós. Então, aí versículo 21. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Certo? Isso é Lázaro, né? Então esse homem estava tendo uma vida sofrida, irmãos. Até os cachorros vinham lamber as suas feridas. Estava ou não estava? Estava. E na porta, ele estava na porta de um rico. O rico tinha tudo de bom, tinha tudo de melhor. Vivia a sua vida, era o que Jó falava. Eu estou cheio de úlceras. E tem um rico que não é julgado. Deus não está julgando ele. Deus não está fazendo nada com ele. Mas está fazendo comigo? Entendeu, irmãos? Entendeu? Estou terminando a mensagem. Aí, esse aqui era Jó. E desejava alimentar-se das migalhas que caiu da mesa do rico, até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos, é conduzido por uma escolta de anjos. Eu vou te levar para o seu lugar. Uma escolta de anjos escoltando o camarada para ir para o seu lugar. Aconteceu que morreu o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. O que quer dizer seio de Abraão, irmãos? Uma criança, um recém-nascido, quando ele está dormindo, ali aquele bebezinho está dormindo, aquele sono profundo, a mãe pega ele. O que ele está fazendo? Ele está no seio da sua mãe, dormindo tranquilo, no seio da sua mãe, sob o cuidado de sua mãe. Os que partem no Senhor, irmãos,
estão dormindo no seio de quem? Nada mais, nada menos do que Abraão, o pai da fé. Irmãos, aí Jó falando, o negócio para mim nessa terra tá ruim. Para o rico tá bom. Deixa ele partir dessa vida do jeito que ele está para você ver. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha a ênfase que dá para um e dá para outro. O Lázaro, que era o desprezado, que estava na porta cheio de úlceras, cheio de cachorro lambendo as feridas dele, foi notado por Deus de uma maneira diferente. Né? Tinha um nome, foi escoltado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha a diferença. Jó não via isso aqui. Já o rico, o bom da boca, morreu também o rico e foi sepultado. Pronto. No inferno, na tradução da King James, fala no Hades. Hades é inferno. Não é... Eu não quero entrar nesse assunto por causa do tempo. Eu tenho que terminar a mensagem, mas inferno não é o inferno que muitos pensam que vai. Irmãos, há o inferno e há o lago de fogo. O lago de fogo é para a condenação de Satanás, a besta, o falso profeta, os seus anjos e os incrédulos. E naquele dia até mesmo o inferno será jogado para dentro do lago de fogo. Então o Hades é um lugar, irmãos, uma seção debaixo da terra. Lembra quando Jesus, quando morreu, ele foi para onde? Para o Hades. Aí você lembra de Paulo escrevendo aos Filipenses que pelo nome de Jesus, todo joelho se dobrará nos céus. Paulo foi arrebatado aos céus, terceiro céu, na terra e debaixo da terra. Onde é essa debaixo da terra que você pensa que Paulo fala? O paraíso. E foi arrebatado ao paraíso. Então Paulo viu joelhos se dobrando tanto no céu, na terra e debaixo da terra, diante do nome do Senhor. Aí, o Hades é uma parte, irmãos, uma seção, entre aspas, para você entender, boa, é chamado de paraíso, é um lugar de descanso. No inferno, mas nesse inferno que fala para onde o rico foi, já é uma outra seção, que é o lugar de tormento. Aí, meu querido, o camarada que parte sem receber Cristo hoje, sem crer no Senhor, sem ser regenerado, este já vai para o lugar de tormento. Aí ele já vai começar a ser atormentado até o dia do julgamento diante do trono branco. Jó não via isso. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro. Quem que era? O rico. O rico que tinha o Lázaro na sua porta, não dava atenção, não queria saber, eu estou vivendo a minha vida, você a sua. Mas de longe ele já estava atormentado, irmãos, ele ergueu os olhos. É interessante que é um lugar, mas com duas repartições. Uma de tormento e uma de descanso. E este rico, que não foi salvo, que não recebeu Jesus, que não creu, levantou os olhos e viu de longe quem? Lázaro e Abraão. E olha o que ele disse. Então, clamando, diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Enquanto Lázaro está no seio de Abraão, sendo colhido, sossegado, dormindo. O outro que já está na outra parte do Hades está sendo atormentado no fogo, ao ponto de pedir um pouco de água. Molha o dedo e coloca aqui na minha boca, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Viveu a vida até aqui, viveu, aproveitou, curtiu, recebeu os seus bens em vida. A Lázaro, e Lázaro recebeste, e Lázaro igualmente os males. Era Jó falando do incrédulo, do perverso, né? Mas agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. O Lázaro estava ao seio de Abraão sendo consolado, irmãos, melhor coisa. Embora o momento não seja
nada fácil. Mas o que consola o coração de uma pessoa é saber que a outra partiu em Cristo. Quando eu perdi meu pai, já falei isso aqui, o meu maior medo é que ele partisse sem receber o Senhor. Tanto que o Senhor me deu graça de pregar o Evangelho para ele nos últimos dias de vida. E ele recebeu e invocou o nome do Senhor. Meu medo era esse, porque eu conhecia a palavra já. E eu sabia que se ele partisse sem o Senhor, ele seria atormentado. Mas o rico, o Lázaro não. Porém, Abraão, né? Tal. Versículo 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. É um grande abismo, irmãos, ninguém pode passar esse abismo. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem. Nem os de lá passar para nós. Então, ou seja, não tem chance depois que partir. Não tem recuperação para ver se é aprovado de alguma maneira para ir para o lugar que Deus tem. A Bíblia nos fala isso, né? Então replicou: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque agora eu sei que eles têm que ouvir a palavra em vida. Falou: olha, mande este camarada à minha casa paterna, mande Lázaro para a minha casa paterna. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. O que o rico falou? Eu me arrependo profundamente de não ter recebido essa palavra em vida. Mas eu me lembro dos meus irmãos. Rogo, volta Lázaro para lá e prega o evangelho para eles, para que eles não venham para o mesmo lugar que eu. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Olha só, irmãos, isso aqui. O camarada estava achando, ou seja, eles não vão acreditar em qualquer profetinha que for lá pregar o evangelho para eles, não. Tem que ter um milagre. Tem que ter um homem ressuscitando entre os mortos para pregar o evangelho para eles crerem. É alguém que não confiava no poder do evangelho. Romanos, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mande, aí ele falou, vocês estão me entendendo? Mande ele, alguém dentre os mortos, for ter com eles, aí eles se arrependerão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, só tem, olha o naipe, olha o grau de profeta. Se eles têm Moisés e os profetas e não ouvem, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, não é a pessoa. Às vezes nós temos essa... Infelizmente, às vezes nós temos essa percepção equivocada e errônea. Se o irmão tal for lá pregar o evangelho, eles vão crer. Mas agora, se for quem? Eu? Você? Não vai surtir efeito não. Irmãos, não é a pessoa, é a palavra. Jesus é o Senhor. Perdão pelo tempo, eu queria falar mais algumas coisas, mas não teve tempo. Mas para terminar o livro de Jó, esse capítulo, é com esse encargo que tem nesse capítulo 21 de Jó. Ou seja, qual que é o caminho daqueles que vivem uma vida regalada, uma vida sem Deus, uma vida sem se converter hoje, uma vida boa, irmãos. Mas depois que partirem daqui, é fogo, é tormento. Mas aqueles que estão no Senhor hoje, vivendo uma vida, irmãos, de restrição, porque a nossa vida é restrita. Estamos preparando para receber a nossa recompensa depois daqui. O que você escolhe? O que você quer? Para nós que fomos salvos, não vai haver essa questão de lago de fogo, essas coisas não, mas vai haver trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. E eu te encorajo, meu irmão, minha irmã, para que você, se ainda não, como eu disse, ainda você não decidiu,
sair do meio da multidão, buscar o Senhor, de conhecer o Senhor de uma forma mais profunda, subir um monte, eu te encorajo, irmão. Você está servindo, irmãos, meia boca, é um sentimento meu, meu irmão Magno, tá? Que está aqui falando com você, eu te encorajo a mudar a sua percepção, meu querido. Vamos oferecer a Deus o que é desígnio a Ele. Vamos servir com amor, amando os irmãos, para nos moldar, nos provar. Vamos dar o melhor de nós para Deus. Nós não somos nada nessa terra, irmãos. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós passamos. E o que eu fiz para o Senhor hoje é o que vai valer naquele dia. Então, por favor, eu rogo a você, em nome de Jesus, mude a sua percepção. Ouça esse sentimento meu. E eu acredito que seja um sentimento de Deus também. Sirva ao Senhor, irmãos. Não como aquele que está fazendo um favor a Ele, quebrando o galho a Ele. Porque Ele morreu por nós. Ele se deu por nós. Para fazer de nós hoje igreja. E pela junção de todos, a edificação ocorre. Amém? Senhor Jesus, Senhor, nós te rogamos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Senhor, nós te somos gratos porque o Senhor tem se revelado a nós. Senhor, rogamos que essa palavra não venha como um mero conhecimento, não venha como mera leitura de Bíblia, mas que essa palavra, Senhor, possa ter entrado no nosso coração, possa ter nos tocado, possa ter, Senhor, nos levado, Senhor, a ter uma nova percepção. Leve-nos a pregar o Evangelho também, para aquelas pessoas que ainda não receberam o Senhor. Senhor, nós oramos, Senhor, segundo a tua palavra em Ezequiel. Senhor, de que não é a tua vontade, Senhor, que o perverso parta, Senhor, na sua condição, mas que ele, Senhor, creia, se arrependa, seja salvo e viva. Por isso, Senhor, nos dê intrepidez, nos dê ousadia. Senhor, também nos leve a mudar a nossa percepção quanto a serviço ao Senhor. Não queremos servir de qualquer maneira. Queremos, Senhor, doar-nos a Ti, dar o melhor que temos para Ti, Senhor. Senhor, livra-nos, Senhor, de todo sentimento de insatisfação, de rebeldia e de rebelião. Senhor, nós Te rogamos e que o Teu Espírito conclua a obra que o Senhor começou. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Vamos compartilhar ainda em pequenos grupos, uns 10 minutinhos, eu creio que já é o suficiente para ruminarmos, amém?